Olá, que tal? Que Deus les bendiga a todos ustedes. Bem, eu estou aqui neste momento para compartilhar com você uma palavra que eu quero que você ponga toda a sua atenção, porque você sabe que a palavra de Deus, ela produz vida, não? A palavra de Deus, ela desperta nossa fé, e quando a fé é despertada, então é aí que as coisas começam a cambiar. E a fé, ela vem por ele ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muita gente escuta a palavra do amigo, do vecino, do abogado, do médico, escuta a palavra da família, escuta a palavra, enfim, dos periodistas, escutam muitas palavras, mas a única palavra que realmente produz fé é a palavra de Deus. Fé para que nós podamos superar os momentos adversos, para que podamos vencer nossas adversidades, para que podamos progressar em nossa vida personal, também para que podamos enfrentar nossas lutas diárias, porque sempre vamos enfrentar-nos com lutas, sempre vamos enfrentar-nos com dificuldades em nossa jornada de fé, ela sempre tendrá esses momentos adversos. O hecho de que creamos em Jesus, o hecho de que sigamos a Jesus, não significa que estaremos livres de circunstâncias adversas. Por isso que é tão importante que nossa mente esteja fundamentada aqui, na Bíblia. Quando você fundamenta sua fé, quando você coloca sua cabeça na palavra de Deus, então você tendrá a força necessária para superar todas as adversidades que você pode enfrentar, não importa quais sejam. Há uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, muito interessante, que está no livro de Malaquias, no capítulo número 1. Malaquias, capítulo número 1, no verso número 2 e 3. Vê o que está escrito. Está dito assim: Eu os he amado, disse o Senhor, e dijisteis: em que nos amastes? Não era Esaú, hermano de Jacob? Disse o Senhor: Eu amei a Jacob, e a Esaú aborreci, e converti seus montes em desolação, e abandonei sua heredade para os chacales do deserto. Veja isso, minha amiga e meu amigo. Essa palavra, eu aborreci a Esaú, mas eu amei a Jacob. Por que motivo Deus amou a Jacob e aborreceu a Esaú? Eu vou explicar isso porque é muito importante que você o entenda. Deus, ele aborreceu a Esaú porque Esaú despreciou a bendição de Deus. Ele despreciou. Ele pensava que sua força, porque ele era caçador, e naquelas épocas, o caçador, ele teria muito valor para a família, porque ele era o que traía a comida para a mesa, era aquele que ia em busca do alimento. Então, normalmente valoravam muito mais ao caçador. E Esaú era caçador. Jacob não, Jacob era pacífico, Jacob era cuidador de ovelhas. Então, por conta dessa força que Esaú tinha para a caça, então ele pensava que não dependeria de nada, nem muito menos de Deus. E por essa soberbia, então Esaú, ele despreciou a bendição de Deus. Uma bendição que Abraão recebeu. Abraão passou esta bendição para Isaac, e Esaú teria que haver recebido esta bendição. Essa bendição era do primogênito. Sin embargo, Esaú, ele despreciou isso. Ele
considerou que esta bendição não era tão importante. E por isso que ele hizo pouco caso. E ele lá vendeu para Jacob por um prato de lentejas. Ele despreciou, meu amigo, minha amiga. E muitos, infelizmente, han despreciado a bendição de Deus quando elas se apodam em sua força, em sua capacidade, em seus estudos, quando ella se apoia em los amigos, em la família, quando ella se apoia em tantas coisas, menos em Deus. Ela deixa Deus em última instância. Deus sempre é colocado como o último em la lista de ella. Quando ella passa por uma adversidade, quando ella passa por uma situação difícil, o primeiro é buscar fulano. Fulano me pode ajudar, mengano me pode echar a mano, a família me vai amparar, aquele fulano tem uma resposta, aquele médico, aquele abogado, aquele, enfim. A pessoa, ele apoia suas esperanças em nos homens. E isso é um grave erro. Deus, ele aborreceu a Esaú por essa causa, porque ele considerou sua força, ele considerou sua condição humana mais importante que a bendição de Deus. Já Jacob, como ele era mais, entre comillas, frágil, então Jacob, ele queria ter aquela bendição de seu padre. Ele havia compreendido que seu padre era um homem exitoso, que seu abuelo era exitoso, não por la força, não por las condições que eles traíam. Ele entendeu que eles eram exitosos por causa da relação que tinham com Deus, por la bendição que Deus les havia otorgado. Por isso que Abraão e Jacó e Isaac eram tão prósperos, eram tão bendecidos. Eles viviam dentro da dependência de Deus. Aprenda isso, meu amigo e minha amiga. Aprenda a depender só de Deus. Não dependa de nada, nem das pessoas, porque se você depende das pessoas, elas levam a frustrar, levam a decepcionar. Se eu pergunto aqui a hora, quem ha sido decepcionado por alguém? Eu tenho certeza que você já foi decepcionado por uma pessoa que você confiou, por uma pessoa que você amou, por uma pessoa a quem você dependia de ella, e essa pessoa lhe deu a espalda quando você mais lo necessitou. Então, estas situações nos ensinam a depender só de Deus. Ele nunca nos vai desamparar, ele nunca nos vai abandonar, quando nós colocamos a ele como o primeiro em nossa vida. Por isso, o próprio Deus, ele disse: eu amei a Jacob. Ele amou a Jacob porque Jacob valorou a bendição de Deus. Ele valorou a relação com Deus. Ele valorou esta comunhão com Deus. E por isso que ele estava tão deseoso de ter aquela bendição de seu abuelo e de seu padre. Tenha o mesmo. Dependa só de Deus. Não dependa de nada, para que você não se sinta frustrado ou decepcionado. E algo mais, não dependa nem sequer de um obreiro, de um pastor. Não dependa das pessoas. Deus lhe deu uma fé. E com sua fé, você pode vencer todas as coisas. Você não tem que estar apoiando-se em nada, nem sequer em pastores, nem em bispos, para que você de pronto não sofra uma desilusão, uma decepção, porque como homens, eles vão cometer erros, vão cometer falhos, e se você se apoia nos homens, então você vai sentir-se frustrado. Coloque sua dependência solo em el Senhor Deus. Coloque sua mirada solo em Jesus, em nada mais. E você verá como Ele lhe guiará a que sua história de vida seja cambiada. Estamos? Por isso eu também aproveito para invitar-lhe, porque hoje, às 10 da noite, eu vou fazer uma transmissão em vivo
para nuestra caminata hacia el Vado de Jaboque. Eu quero convocar todos ustedes que sempre nos acompanham aqui por las redes sociais para que estemos conectados. Invite a seus amigos, familiares, parientes, a todos os conhecidos, para que todos possam estar hoje, 10 da noite, nesta transmissão que nós vamos a realizar e estaremos falando mais sobre esse assunto, sobre esse tema que é crucial para a nossa vida, dependência de Deus, viver uma fé posta solo em Ele. Não espere por nada. Nos vemos hoje, 10 da noite, aqui, através de nossas redes sociais, para falar mais sobre esse assunto e seguir nossa caminata hacia el Vado de Jaboque. Que Deus les bendiga a todos. Nos encontramos.